Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta, início da noite. As ruas de um bairro residencial de luxo estavam banhadas pelo brilho alaranjado dos postes de luz. As casas imponentes pareciam pacíficas, mas o ar vibrava com uma tensão invisível. Clarissa Thompson, uma mulher negra na casa dos 40 anos, caminhou calmamente até seu carro estacionado em frente à sua casa. Elegante e confiante, ela usava o casaco preto que simbolizava sua estatura como presidente do Tribunal Estadual de Apelações naquela noite. Tudo o que ela conseguia pensar era em ir para casa depois de um longo dia de trabalho. Mas tudo estava prestes a mudar em um instante. Nas sombras, detetive John Harris, um policial branco conhecido por sua arrogância e preconceito racial, a observava. Assim que viu Clarissa, algo dentro dele foi despertado: suspeita, desprezo e uma necessidade irresistível de controle. Sem aviso, ele se aproximou e gritou para ele: "Senhora, aonde a senhora pensa que vai assim? Tem certeza de que pode dirigir até aqui?" Clarissa parou, colocou a bolsa no capô do carro e respondeu calmamente, com a voz firme e comedida: "Eu moro aqui, detetive. Este carro é meu. Não tenho nada a esconder de você." Harris, incapaz de suportar a calma e a segurança dela, começou a levantar a voz. Os vizinhos se viraram, perplexos e preocupados. Mas Harris não tinha ideia de que a mulher que estava prestes a atacar não era apenas mais uma cidadã. Ela era o juiz mais respeitado do estado. E seu erro logo se provaria catastrófico. A noite estava calma, quase silenciosa, até o momento em que detetive John Harris irrompeu na tranquilidade do bairro. Seu olhar fixo em Clarissa Thompson, que caminhou com passos medidos em direção ao seu carro de luxo, com os calcanhares batendo suavemente no pavimento. Harris, conhecido por sua arrogância e preconceito racial, não suportava a visão de uma mulher negra elegante e autoconfiante circulando por um bairro reservado aos ricos e influentes. Seus instintos, distorcidos pelo ódio, o levaram à ação. "Senhora, pare! Aonde a senhora pensa que vai com esse carro?" gritou Harris, aproximando-se dela com um ar dominador. Clarissa congelou, colocou calmamente sua bolsa no capô e respondeu com uma voz firme mas educada: "Eu moro aqui, detetive. Este carro me pertence. Não tenho nada a esconder de você." Mas Harris, incapaz de controlar o ressentimento, deu um passo à frente e tentou agarrar o braço dela para imobilizá-la. Clarissa deu um passo para trás, mantendo a calma, mas seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. "Aconselho você a me soltar imediatamente, Harris. Você não tem o direito de me tocar", disse ela com a voz soando como um aviso. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, alarmados com a cena. Alguns pegaram seus celulares, outros assistiram em silêncio, pressentindo que algo sério estava acontecendo. Harris, cego pelo ódio, ignorou as testemunhas e ficou ainda mais furioso. Tirou as algemas, pronto para agir, apesar da calma e da confiança de Clarissa. Ele não tinha ideia de que acabará de desencadear uma tempestade, porque Clarissa Thompson não era uma cidadã comum. Ela era a juíza-chefe do Tribunal Estadual de Apelações. Naquele momento, o que começou como uma simples verificação rapidamente se transformaria em uma humilhação pública e uma lição de justiça que Harris jamais esqueceria. Enquanto Harris insistia em algemar Clarissa, ela permaneceu imperturbavelmente calma. Sem levantar a voz, pegou o telefone e descou um número que sabia de cor: Antoine Delacroix, o procurador-geral e antigo aliado de confiança. "O Antoine, é a Clarissa. Harris está me agredindo sem motivo algum na frente de testemunhas. Vou deixar você intervir imediatamente", disse ela simplesmente. Poucos minutos depois, um carro preto acelerou. Delacroix saiu com um rosto sério mas determinado e caminhou em direção ao palco. Ele nem se deu ao trabalho de cumprimentar Harris. "Detetive Harris, cesse esta prisão injustificada imediatamente", ele ordenou. Harris, confiante, franziu a testa e respondeu: "Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor promotor." Mas Delacroix não se deixou interromper. "Você está abusando do seu poder e assediando um cidadão. Aconselho você a recuar antes que as consequências se tornem graves." Naquele exato momento, Harris se lembrou do nome da mulher que tentará humilhar. Seus olhos se arregalaram, sua arrogância vacilou, substituída por um pânico surdo. Clarissa não estava apenas se defendendo, ela tinha a mais alta autoridade no sistema judiciário do estado atrás dela. Os vizinhos que haviam presenciado a cena começaram a filmar com seus celulares. Harry sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo.
A situação que ele pensava estar sob controle estava saindo do controle, e ele percebeu tarde demais que havia cometido um erro que o assombraria. Clarissa, impassível, olhou Harris diretamente nos olhos. Você vai se arrepender dessa arrogância, detetive. Garanto que a justiça será feita. Harris recuou, desestabilizado e humilhado, enquanto Delacroix permaneceu ao seu lado, impondo um silêncio tenso. Pela primeira vez em sua carreira, Harris compreendeu que seu poder não era absoluto, e que seu erro o havia mergulhado em um desastre inevitável. Na manhã seguinte, Harris recebeu uma ordem inesperada: apresentar-se ao escritório de Clarissa Thompson para responder por seu comportamento. Sua arrogância inicial desapareceu, substituída por um nervosismo palpável. Ao entrar no escritório espaçoso e impecavelmente organizado de Clarissa, ficou impressionado com o contraste entre a calma da juíza e o caos que ela havia causado. As paredes estavam decoradas com diplomas, fotografias de figuras jurídicas proeminentes e citações inspiradoras sobre justiça e equidade. Sente-se, detetive Harris, disse Clarissa com uma voz calma, mas autoritária. Temos muito o que discutir. Harris obedeceu, constrangido. Clarissa apoiou as mãos na mesa e o encarou. Ontem à noite você abusou de sua autoridade, me assediou e tentou me prender sem justificativa legal. Você violou diretamente diversas leis e regulamentos. Sabe o que isso significa? Harris gaguejou algumas desculpas, mas Clarissa o interrompeu. Poupe-me das desculpas. Isto não é apenas um pedido de desculpas pessoal. Você expôs seu comportamento discriminatório diante de testemunhas e agora está sujeito a uma investigação formal por abuso de poder e discriminação racial. O rosto de Harris empalideceu. Ele percebeu que cada palavra dita por Clarissa era precisa, comedida, porém implacável. Ela não o atacava com raiva, mas com o poder silencioso da justiça. Você acha que pode intimidar os outros sem consequências. Acha que seu uniforme a coloca acima da lei. Você está enganada, continuou Clarissa com a voz gélida. A lei está acima de todos, até de você. E você vai aprender da maneira mais difícil que subestimar alguém por causa da cor ou da aparência é um erro que custa caro. Harris, pela primeira vez, sentiu sua arrogância se esvair. A juíza não tinha apenas o poder legal, ela tinha controle total da situação. Cada movimento, cada palavra que ele dizia estava agora sob seu controle. Clarissa se levantou lentamente e se aproximou dele. Considere isso uma lição, detetive. Da próxima vez que pensar em humilhar alguém, pense nas consequências. Porque ontem à noite você conheceu alguém que nunca se esquiva da injustiça. Harris permaneceu em silêncio, ciente de que havia cruzado uma linha que jamais poderia apagar. A humilhação e o medo se instalaram, anunciando uma mudança irreversível em sua carreira e em sua vida. Dias após o confronto, a notícia da agressão de Harris a Clarissa se espalhou rapidamente. Vídeos gravados por vizinhos circularam nas redes sociais, gerando uma onda de indignação nacional. Harris, antes confiante, agora se via sob o fogo das críticas públicas e jurídicas. Uma investigação oficial foi aberta. Harris foi suspenso do serviço imediatamente, e seus colegas começaram a se distanciar, assustados com o escândalo e a gravidade de suas ações. Todas as decisões que ele havia tomado naquela noite estavam sendo questionadas. Em seu escritório, Clarissa recebeu ligações de cidadãos, colegas juízes e políticos. Sua calma e dignidade transformaram o que poderia ter sido um simples ataque em um poderoso exemplo de justiça e responsabilização. Harris, por sua vez, não podia mais fugir. O peso da vergonha e dos erros o perseguia a todo momento. Mesmo enquanto tentava recuperar sua autoridade, ele se deparou com a realidade de que sua arrogância e racismo o haviam levado a uma humilhação pública e consequências legais severas. Sentado sozinho na sala de estar, Harris relembrou a cena. Clarissa, impassível, seus olhos escuros fitando-o com uma intensidade gélida, cada palavra pesando como um julgamento. Ele percebeu tarde demais que sua carreira, sua reputação e seu orgulho haviam sido destruídos por seu próprio ódio. Eu nunca deveria ter subestimado ninguém, ele murmurou amargamente, enquanto o telefone continuava a tocar com ligações da investigação e dos repórteres. Para Clarissa, a história terminou de forma diferente. Ela não só defendeu seus direitos, como também lembrou a todos que a justiça não tolera arrogância nem discriminação. Sua calma, força e autoridade transformaram uma tentativa de humilhação em um exemplo brilhante de vitória sobre o racismo e o abuso de poder. A história da agressão a Clarissa e da humilhação de Harris não se limitou à região nobre da cidade. Vídeos e depoimentos circularam rapidamente nas redes sociais, atraindo a atenção da mídia local e nacional.
Moradores de Atlanta e arredores ficaram chocados. Um policial tentou agredir um juiz negro e encontrou uma força que não conseguia controlar. Nas escolas, universidades e fóruns comunitários, a conversa centrou-se no poder da justiça. A importância da dignidade e a luta contra o preconceito racial. Clarissa foi convidada para falar em várias conferências, compartilhando sua experiência e enfatizando que ninguém jamais deve ser intimidado ou discriminado por causa da cor da pele. Enquanto isso, Harris tornou-se um símbolo de um sistema falido e de abuso de poder. Sua suspensão tornou-se um exemplo para todos os policiais e agentes do Estado. Arrogância e racismo têm um preço, e mesmo o uniforme mais poderoso não protege contra as consequências. Clarissa, longe do frenesi da mídia, continuou sua rotina com calma e dignidade. Cada gesto, cada decisão que tomava, transmitia uma mensagem clara. Respeito, justiça e equidade são forças invencíveis quando exercidas com integridade. Na comunidade, sua história inspirou dezenas de jovens negras a acreditarem em si mesmas, a defenderem seus direitos e a nunca recuarem diante da injustiça. Harris, por sua vez, vivia à sombra da própria humilhação, aprendendo da maneira mais difícil que o ódio e a condescendência podem arruinar uma carreira e uma vida inteira. A lição pública foi clara. A justiça não pertence aos valentões, ela pertence àqueles que a servem com coragem e integridade. E nesta batalha, Clarissa triunfou não pela força, mas pela lei, pela dignidade e pela calma implacável. Poucas semanas após o incidente, a investigação oficial sobre Harris foi concluída. As evidências eram contundentes: vídeos, depoimentos de vizinhos, laudos periciais e a intervenção do procurador-geral Anthony Delacroix. Harris não podia mais negar ou minimizar suas ações. O Departamento de Polícia anunciou oficialmente sua suspensão permanente e a abertura de um processo disciplinar que poderia levar à sua cassação. A mídia cobriu cada detalhe: sua arrogância, seu comportamento racista e sua humilhação pública diante de um respeitado juiz negro. A reputação antes intocável de Harris ruiu em poucos dias. Na audiência disciplinar, Clarissa foi chamada para depor. Sentada calmamente no tribunal, ela detalhou em detalhes a cronologia da agressão e o abuso de poder que sofrerá. Cada palavra que ela dizia era comedida, mas carregada de consequências. Este não foi apenas um incidente isolado. Foi um ato de discriminação, intimidação e violação da lei. O comportamento de Harris não pode ser tolerado, disse Clarissa. Harris, parado diante dela, sentiu o sangue gelar. Tentou dizer algumas palavras, um pedido de desculpas tímido e desajeitado, mas soaram vazias diante da força silenciosa de Clarissa e das evidências irrefutáveis. A decisão foi tomada. Harris foi demitido da força policial, e uma pena civil foi considerada. Sua carreira, antes promissora, estava arruinada. Colegas que antes o admiravam agora o olhavam com desprezo e distanciamento. Nas ruas, no bairro e nas redes sociais, a notícia de sua queda foi celebrada como um triunfo da justiça sobre a arrogância e o racismo. Clarissa, fiel a si mesma, manteve-se humilde e calma, deixando seu exemplo falar por si. Para Harris, a realidade era amarga e impossível de ignorar. Seus preconceitos e abuso de poder destruíram sua vida profissional e mancharam seu nome para sempre. Cada vez que via seu reflexo no espelho, ele via o homem humilhado pela justiça e dignidade de uma mulher que ele pensava poder intimidar. A notícia da cassação de Harris viralizou. Os moradores de Atlanta, chocados com a arrogância do policial e impressionados com a calma e a força de Clarissa, começaram a compartilhar a história amplamente. Jornais, emissoras de TV e plataformas de mídia social estavam fervilhando com a notícia: a queda do policial racista diante do juiz negro que nunca recuou. Nas ruas e bairros ao seu redor, Clarissa foi acolhida como um símbolo de justiça e dignidade. Lojistas lhe ofereceram flores, escolas locais a convidaram para palestrar e jovens mulheres negras viram nela um modelo de coragem e resiliência. Enquanto isso, Harris vivia em completo isolamento. Seus antigos colegas se recusavam a falar com ele, e algumas testemunhas do incidente zombavam dele quando ele tentava visitar seu antigo bairro. Até mesmo seus amigos próximos começaram a se distanciar, assustados com o escândalo e a reputação que ele havia construído por meio de arrogância e preconceito. Harris entendeu que sua queda não foi apenas profissional, ela era moral e pública onde quer que fosse, lembrava-se de seus erros e da humilhação que sofrerá. As lições de vida que ignorara durante toda a carreira o alcançavam, e cada olhar hostil o fazia sentir o peso de suas ações. Clarissa, por sua vez, continuou seu trabalho com a dignidade de sempre.
Não precisava de vingança, o karma social e a justiça fizeram seu trabalho, sua calma e força inspiraram outras pessoas. E sua história se tornou um exemplo do que significa defender os próprios direitos e os dos outros com inteligência e integridade. O contraste era impressionante. De um lado, Harris, humilhado e rejeitado, e do outro, Clarissa, respeitada, celebrada e apoiada por uma comunidade inteira. O mundo havia testemunhado a mais impressionante vingança moral. O poder da justiça e da dignidade triunfou sobre a arrogância e o racismo. O caso Harris-Clarissa teve um efeito dominó inesperado dentro do Departamento de Polícia de Atlanta. A liderança percebeu que abusos de poder e preconceito racial não podiam mais ser tolerados, e que um mero uniforme não oferecia mais imunidade à lei e à opinião pública. Uma série de programas de treinamento em direitos civis, gestão de conflitos e combate ao racismo sistêmico foi estabelecido. Os policiais foram confrontados com simulações, depoimentos de vítimas e análises das consequências de ações semelhantes às de Harris. O objetivo era claro: evitar qualquer repetição de tal humilhação pública e proteger os cidadãos, independentemente do seu estatuto ou cor da pele. Policiais de alto escalão convidaram Clarissa para participar de certos seminários, não por vingança, mas para mostrar à polícia o que significa respeito à lei e a importância da dignidade humana. Seus discursos eram impactantes, combinando autoridade, experiência e uma lição moral. Todo cidadão tem direitos. Toda ação policial deve ser pautada pela lei, não por preconceito ou arrogância. Dentro do departamento, o nome de Harris tornou-se um modelo a ser seguido. Os jovens recrutas conheciam sua história antes mesmo de ingressarem na força policial. A vergonha e o medo de repetir seus erros transformaram o comportamento geral dos policiais. Ao mesmo tempo, os tribunais e o sistema judicial tomaram nota deste caso como um precedente simbólico. Abusos de poder contra até mesmo cidadãos mais influentes não podiam mais ser ignorados. O caso Clarissa Harris foi citado em programas de treinamento jurídico e se tornou um exemplo de vigilância, coragem e respeito aos direitos fundamentais. Para a comunidade, esta transformação foi uma vitória moral. O incidente não se limitou apenas a um confronto pessoal, mas também trouxe uma mudança concreta na forma como a lei e a justiça eram aplicadas. Clarissa, fiel ao seu papel, continuou seu trabalho com calma e eficiência, ciente de que sua força e dignidade tiveram um impacto duradouro que ia além de sua própria pessoa. Poucos meses após sua expulsão, Harris vivia em reclusão forçada. Seus antigos colegas o rejeitaram, a mídia continuou a destacar seus erros e ele enfrentava constantes críticas públicas. Cada dia era um lembrete de seus preconceitos e arrogância do passado. No entanto, diante dessa realidade, Harris começou a refletir profundamente sobre suas ações. Percebeu que a raiva e a humilhação não eram nada comparadas à lição moral que a vida lhe ensinara. O respeito à justiça e à dignidade dos outros não são negociáveis. Buscando reconstruir sua vida, Harris foi para programas de reabilitação e treinamento em diversidade e direitos civis. Ele participou de workshops ministrados por especialistas e até de algumas conferências nas quais Clarissa se apresentou como modelo de justiça. Embora não tivesse condições de conhecê-la pessoalmente, ele a ouviu e aprendeu, ciente de que cada palavra ressoava como uma lembrança do seu passado. Com o tempo, Harris começou a entender a importância da perdão e responsabilidade pessoal. Ele percebeu que perdoar não significava esquecer, mas sim reconhecer os próprios erros e se esforçar para nunca repeti-los. Seu objetivo não era mais a reabilitação profissional imediata, mas a transformação interior. A comunidade, embora ainda desconfiada, começou a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ele se tornou mais humilde, respeitoso e atencioso com os outros, sem buscar impor sua autoridade por meio do medo. Harris finalmente entendeu que a verdadeira autoridade vem da respeito mútuo e integridade, e não de posição ou poder. Embora sua carreira policial tivesse terminado, Harris embarcou em um caminho de reflexão e reconstrução pessoal, inspirada pela força e dignidade de Clarissa. Sua história se tornou um exemplo silencioso, mas poderoso. Mesmo aqueles que caíram podem aprender e evoluir, desde que reconheçam seus erros e realmente mudem. Anos após o incidente com Harris, Clarissa Thompson tornou-se uma figura icônica de justiça e dignidade. Seu nome repercutiu por todo o estado e além, um símbolo de coragem, integridade e resiliência diante da injustiça. Jovens advogados, estudantes de direito e cidadãos comuns citaram sua história como um exemplo a ser seguido. Em escolas e universidades, foram realizadas palestras sobre os temas justiça, equidade e combate ao preconceito.
Professores contaram como Clarissa enfrentou a arrogância de um policial racista sem nunca perder a compostura ou a dignidade. Ela demonstrou que o verdadeiro poder não está na força, mas na justiça, na sabedoria e no respeito ao próximo. Até mesmo Harris, agora aposentado da força policial, continuou a carregar as cicatrizes de sua arrogância passada. Seu caminho para a reabilitação interior foi longo e doloroso, mas ele era uma prova de que mesmo aqueles que fracassaram podiam aprender e mudar. Ele entendia que seu encontro com Clarissa havia sido uma lição de vida necessária, embora difícil de aceitar. Para a comunidade, a história de Clarissa tornou-se um legado vivo. Mostrou que, diante da injustiça, a calma, a força moral e o conhecimento da lei poderiam triunfar sobre o ódio e a arrogância. Seu exemplo inspirou uma nova geração a defender seus direitos com inteligência e coragem. Em seu escritório, Clarissa continuou a trabalhar diligentemente, mas cada decisão que tomava trazia a marca daquele momento decisivo. Um único incidente que transformou não apenas a vida de um policial, mas a de uma comunidade inteira. E assim a história concluiu com uma mensagem clara e poderosa: justiça, dignidade e integridade não conhecem medo nem cor. Sempre triunfam sobre abusos de poder e preconceitos.